sozinho? Você se sente incapaz para enfrentar os desafios da vida? Você sente a necessidade de uma companhia que seja eficiente para o dia a dia da sua vida? Pois bem, se a sua resposta é sim, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode não estar sozinho. Por que eu digo isso, prezado ouvinte? Porque a palavra de Deus nos dá exemplo, referência de que nós podemos não andar sozinho. Você conhece a história de Noé? Com certeza conhece. Pelo menos já ouviu falar alguma coisa sobre o homem que construiu a arca, certo? Pois bem, e olha o que a Bíblia diz a respeito deste homem. A Bíblia diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando eu olho para esses exemplos na palavra de Deus, eu logo percebo o seguinte: que quando a Bíblia faz alguma menção ou referência, ou dá algum exemplo sobre algum homem ou sobre alguma mulher de Deus no passado, isso pelo menos em parte se aplica à minha vida e à sua vida. Por quê? Observando aqui a história de Noé, se Noé andou com Deus, eu e você também podemos andar com Deus. E podemos andar com Deus pelas mesmas causas e nas mesmas circunstâncias que Noé também andou com Deus. Porque, tal como Noé, somos seres humanos, pecadores, destituídos da glória de Deus, mas agraciados por Deus. O texto que nós lemos traz uma referência inicial muito importante sobre a vida de Noé. O texto diz que Noé achou graça diante de Deus. Em outras palavras, podemos dizer, Noé foi agraciado por Deus. A palavra de Deus diz na carta de Paulo a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos graça sobre graça. A graça de Deus se manifestou salvadora, isto é, nos dando a oportunidade de voltar à comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então isso não é um fator ou um fato apenas aplicável à vida de alguns, como Noé, nós vimos o exemplo aqui, mas é um fato, uma realidade para mim e para você. Nós podemos andar com Deus porque a graça de Deus se manifestou salvadora em Cristo Jesus. Mas aí há uma pergunta lógica, racional, interessante que podemos fazer em cima desta ponderação ou deste fato andar com Deus. A pergunta é: como podemos andar com Deus sendo que nós somos parte de uma sociedade corrompida, de um povo completamente distanciado dos princípios da lei de Deus, dos valores de Deus ou coisas semelhantes? Mas quando nós olhamos para a história de Noé, nós vemos uma informação muito interessante. A Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. É claro que para andarmos com Deus, é óbvio que Deus não vai vir para o nosso caminho de ser humano caído, corrompido. É claro que
Nós é que temos que ir para o caminho de Deus. Mas isso é possível, porque foi possível na vida de Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e era justo e era íntegro no meio dos seus contemporâneos. E sabemos pela informação da palavra de Deus que os contemporâneos de Noé não eram lá aquelas coisas. Ou seja, Noé não vivia em um tempo, em uma sociedade admirável, ilustre, com uma moralidade elevada. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que a sociedade no tempo de Noé estava completamente corrompida, ao ponto de que Deus decide trazer julgamento sobre a humanidade através do dilúvio, como nós bem conhecemos a história. Mas o texto diz que Noé andou com Deus entre os seus contemporâneos, não em um tempo diferente ou em uma realidade diferente, mas ele andou no tempo, na sua contemporaneidade e no meio da sua realidade andou com Deus. Porque a mesma graça que nos restitui a comunhão com Deus é a mesma graça que nos fortalece e nos dá a condição de tornar-nos justos e íntegros, não pelas nossas forças, mas pela força que vem do Senhor. Como disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, que nós receberíamos poder para sermos testemunhas eficazes de Cristo, ou seja, alguém que mostrasse ao mundo que nós de fato andamos com Cristo, como está registrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, Noé andou com Deus, porque a graça de Deus se manifestou na vida dele, trazendo a comunhão com Deus. Noé andou com Deus porque a graça de Deus se manifestou na vida dele, fortalecendo-o e santificando pelo poder de Deus, para que ele se tornasse justo e íntegro no meio de uma sociedade corrompida por entre ou em meio dos seus contemporâneos. E é claro que quando nós andamos com Deus, nós desfrutamos dos privilégios desta companhia. E aliás, queridos, que grande privilégio! Quando nós estamos em companhia de alguma pessoa que tem alguma virtude, alguma capacidade, alguma competência que nós precisamos, e a gente olha para aquela companhia e, por exemplo, se é uma questão de saúde e a gente tem um médico ali andando com a gente se sente de certa forma seguro. Se é uma questão de segurança e nós temos ali um agente da segurança pública com a gente se sente mais seguro. Agora, imagine a gente andar com Deus, que Ele é a fonte de toda dádiva e todo dom perfeito. Como diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, versículo 1, ou capítulo 1 e versículo 17, onde diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito procede de Deus. Imagine qual é o privilégio de andar com Deus, qual é os benefícios que nós desfrutamos de andar com Deus. Ou seja, nele todas as nossas necessidades são supridas, absolutamente todas, porque Ele é a fonte de toda a provisão e de toda a proteção que nós, seres humanos, seres vulneráveis e carentes, necessitamos. Mas a boa notícia dessa história de Noé é que Noé andou com Deus. Eu e você também podemos andar com Deus por meio da graça salvadora de Jesus Cristo, que se manifesta sobre todos os homens. É possível andar com Deus. Por quê?
porque Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, veio andar conosco. O Evangelho segundo João diz a palavra de Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio andar com a gente para que a gente pudesse andar com eles. Em forma simples, esta é a mensagem do Evangelho da graça salvadora em Jesus Cristo. É possível andar com Deus.